As eleições municipais fazem parte de um passado recente, mas no presente, os números da corrida eleitoral de 2024 deixam reflexão, principalmente quando o assunto é financiamento com recursos do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Acompanhe com mais detalhes o repórter Sátrio Salles. As eleições municipais ficaram encerradas no dia 27 de outubro, mas os números sobre a campanha de 2024 deixaram números para reflexão e avaliação quanto à valorização da participação feminina na disputa pelas câmaras de vereadores e prefeituras das 5.569 cidades brasileiras. Os números do Tribunal Superior Eleitoral TSE, compilados pela empresa Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, mostram que as candidaturas femininas ficaram com 1/4 dos recursos destinados à campanha municipal do país, registrando uma média de financiamento de R$ 10.870, enquanto para os homens a média chegou a R$ 16.822. Com base nestes valores, a pesquisa aponta que a falta de incentivo financeiro e visibilidade dada às mulheres fez com que 15% das candidatas tivessem de 0 a 10 votos na eleição. Segundo a pesquisa, no caso dos homens, apenas 5% alcançaram a votação tão baixa. E mais, pelos dados do TSE, as candidatas negras tiveram ainda mais dificuldade para conseguir o apoio financeiro. De acordo com o levantamento da Nexus, as candidatas autodeclaradas brancas tiveram em média R$ 12.550 para suas campanhas. O valor está abaixo do recebido por homens, mas as colocaram em vantagem em relação às pretas, com R$ 11.807, e as pardas, com R$ 8.858. Os candidatos brancos foram os que concentraram o maior número de recursos, recebendo em média quase R$ 23.000. As distorções se repetiram nas eleições municipais de 2024, mesmo com a Constituição garantindo que os partidos políticos devem destinar ao menos 30% dos recursos públicos para as candidaturas femininas. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Foram quase 5 bilhões de reais do fundo eleitoral para as eleições de 2024. Ou seja, Beto, 30% desse valor dá 1 bilhão e 500 milhões de reais. Dinheiro que poderia ter sido usado integralmente para financiamento das campanhas das candidaturas femininas. Mas, claro, em muitos estados, em muitos municípios, faltou mulher para compor a chapa. E em alguns casos, ou em muitos casos, tivemos aquela arrumação de se puxar uma mulher com ligações com os políticos, mulheres que não queriam entrar na chapa, mas foram convencidas de última hora, entre aqui apenas para compor a chapa, a Câmara de Vereadores, fazendo com que os partidos cumprissem a legislação eleitoral nesse item que exige o preenchimento da chapa com 30% de nomes de mulheres e, ao mesmo tempo, no final das contas, Beto Almeida, essas mulheres, muitas, tiraram apenas o próprio voto. É complicado, Luciano, essa situação pelo seguinte, olha só, porque os partidos ainda ficam com aquela liberdade, claro, depois que eles estão ali com o fundo partidário, o fundo eleitoral, na realidade, eles ficam com aquela liberdade de investir nos candidatos que têm maior viabilidade de eleição, ou seja, de saírem vitoriosos das urnas. Então eu fico imaginando o seguinte, olha, o partido tem aqui um percentual X para aplicar nos seus candidatos, Luzenor. Ele vai deixar de investir mais em determinados candidatos que têm a possibilidade de sair com vitória ou vai investir obrigatoriamente em outros que não têm essa condição? É isso também. Eu acho que mais para além da questão de gênero,
se é mulher, se é homem e tal. É essa questão de você avaliar quem são esses candidatos e qual é, na realidade, a capacidade que eles têm de chegar ao que interessa a qualquer partido político, que é a garantia da vaga na Casa Legislativa, no poder executivo, porque o que importa é isso. Partido político, ele vai para uma campanha para ganhar votos, ele vai para ganhar cadeiras, ele vai para ganhar poder. O partido existe em busca do poder político. Se não for isso, não é partido político. Então ele vai lá, aí diz, não, eu vou investir o percentual total aqui nas mulheres, mas são mulheres que estão lá, que chegaram de alguma forma sem querer, ou então apenas para cumprir a cota, que não tem na realidade nenhuma possibilidade, às vezes, de chegar naquele percentual de vitória, e aí? Interessa como? Então, por isso que é complicado. Eu não vejo apenas como uma questão de discriminação. Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente avançar em relação a isso. E isso passa naturalmente pelo despertar mesmo das mulheres. De dizer o seguinte, ó, quero participar dessa política e eu quero entrar com chances reais, mas mostrando realmente que ela é o diferencial.